Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, terça-feira, 1º de agosto. Penúltimo dia da janela de transferências aqui do futebol brasileiro. Muito trabalho, portanto, dentro do Glorioso, para que nessas últimas horas possamos fazer as nossas movimentações visando as últimas contratações que vão nos ajudar nessa caminhada rumo à conquista do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana. Só que nesse vídeo aqui, Fogão, eu não quero falar especificamente sobre esse ou aquele jogador. Eu quero falar sobre o movimento que o Botafogo tem feito de garimpo no futebol sul-americano, trazendo jovens atletas que podem se lapidar aqui no Botafogo, visando, claro, o retorno técnico dentro das 4 linhas, mas também mais adiante o retorno financeiro. É um movimento para lá de interessante que a gente precisa destacar. Só que antes de mais nada, Fogão, aquele pedido especial para você deixar o seu like, para você se inscrever, é muito importante para o crescimento aqui do canal. Estamos buscando os 34 mil inscritos e com a ajuda de cada um de vocês chegaremos lá. Além disso, aproveita esse começo de vídeo para falar da nossa parceria com a Perimet, patrocinadora oficial do Glorioso e também parceira aqui do canal. Na Perimet, você pode fazer a sua fezinha, sempre com responsabilidade, tanto nos jogos do Botafogo, que tem dado bom pra caramba, diga-se de passagem, quanto em outras partidas, competições ou mesmo modalidades esportivas. Eu peço por gentileza que você se cadastre utilizando o link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Sempre lembrando que a Perimet é um site para maiores de 18 anos e que você deve fazer a sua fezinha com aquele dinheiro que está sobrando. Nesse meio de semana, especificamente nessa terça-feira, temos Copa Sul-Americana e temos Libertadores. Na Copa Sul-Americana, tô de olho no confronto entre Libertad e Fortaleza. O Leão do Pici na competição internacional vem muito bem, embora no brasileiro o gás tenha dado uma arrefecida recentemente. Mas também tô de olho em Emelec e Defensa e Justiça. Sempre lembrando que desse confronto sai o próximo adversário do Botafogo. E as odds estão muito interessantes. Eu tô sentindo que o Defensa e Justiça vai aprontar fora de casa. Empate ou vitória do Defensa e Justiça seria bem interessante, né? Faça a sua fezinha com responsabilidade, cadastre-se na Perimet e dê essa moral para esse que vos fala. Dito isso, Fogão, vamos em frente falando aqui desse movimento do Botafogo de garimpar o futebol sul-americano. Nesse movimento recente, já trouxemos o Matias Segovia, nosso Segovinha, tão querido pela torcida. O Diego Hernandes, que chegou nessa janela de transferências, ainda vai ter a sua oportunidade de mostrar, claro, o seu talento, o seu potencial. Também estamos agora falando do Valentim Adamo, que é do Progresso, mas está emprestado pelo River Plate do Uruguai e que chegaria ao Botafogo com o Glorioso pagando R$1,5 milhão para adquirir 80% dos seus direitos econômicos. O Botafogo se antecipando ao desenvolvimento desse atleta que na segundona uruguaia vem fazendo gols, vem se destacando, e esse é um movimento que a gente deve ver cada vez mais. Anteriormente, por exemplo, aqui no futebol brasileiro, tivemos o Rafael Rezende, que é coordenador do scout do Botafogo, trazendo o Janderson, ou melhor, indicando a contratação do Janderson, inclusive viajando para assistir aos jogos do Janderson e poder bater o martelo. É um garoto que tem talento, pode se desenvolver, seria interessante ou não. E o Janderson hoje é uma peça útil dentro do elenco. Inclusive já passou até à frente do Matheus Nascimento, né? Pelo menos nesse recorte mais recente, onde o Matheus estava afastado por conta de uma contusão, voltou, mas ainda assim o Janderson foi a primeira escolha para poder entrar na equipe do Botafogo. Esse tipo de movimento, Fogão, a gente costumava ver nos times argentinos. Não só os gigantes argentinos como Boca, River, eu estou falando também de Banfield, por exemplo. O James Rodrigues, que hoje retornou ao futebol sul-americano, né, está sendo apresentado no São Paulo, foi apresentado no São Paulo, ele começou lá no Envigado da Colômbia, com 16 para 17 anos. E já com essa idade, foi para o Banfield, que é um time pequeno da Argentina, né? Se destacou por lá, de lá foi para o Porto, do Porto foi para o Mônaco, do Mônaco para o Real Madrid e com grandes cifras envolvidas. É claro que quando a gente olha para esse trabalho de garimpo no futebol sul-americano, os times argentinos ainda estão na frente, mas o Botafogo está se colocando nesse circuito. E é muito importante que a gente faça isso.
É claro que a torcida quer ver jogadores mais experimentados chegando, ainda mais nessa segunda janela de transferências. É compreensível. Você quer que jogadores mais rodados possam chegar, porque dessa maneira são jogadores que, pelo menos na teoria, têm aquela capacidade de suportar a pressão dos momentos derradeiros da temporada. Não são meninos ainda em desenvolvimento. Eu entendo, mas a gente não pode deixar de destacar que essa é uma bela maneira do Botafogo pensar no seu futuro, seja de curto, médio ou longo prazo. Esses jogadores talentosos, se adaptando ao futebol brasileiro, podem contribuir na nossa caminhada, sem a menor sombra de dúvida. O Segovinha hoje, por exemplo, que se adaptou muito rápido ao futebol brasileiro, ele entra e faz aquele salseiro, entra e dá trabalho para as defesas adversárias. E eu tenho sinceramente muita confiança que outros garotos chegando nessa mesma circunstância também vão vingar. Tenho muita expectativa pelo Diego Hernandes, que ele possa, de fato, com o tempo, se ambientar ao futebol brasileiro, todo o seu talento possa aparecer. A mesma coisa agora com o Valentim Adamo, né, esse uruguaio também chegando ao Botafogo, e outros mais que possam vir a ser contratados nesse modelo. Nunca é demais lembrar, quando a gente olha para esses jovens atletas, inclusive em divisões inferiores, como é o caso do Valentim, lá na segundona do Uruguai, nunca é demais lembrar que um dos grandes centroavantes do futebol mundial, o Robert Lewandowski, que fez carreira no Bayern de Munique, hoje está no Barcelona, passou pelo Borussia Dortmund, ele começou com 17 anos na 4ª divisão polonesa. Quem poderia imaginar que um atleta saindo da 4ª divisão polonesa chegaria a ser eleito 2 vezes pela FIFA o melhor jogador do mundo? Quem poderia imaginar uma situação como essa? Talento é possível de ser encontrado para todo lado. Só que no futebol brasileiro, via de regra, as equipes buscam contratar esses talentos quando eles já se destacaram em grandes equipes aqui do continente. Não é muito comum você ver esse movimento que o Botafogo está fazendo, de olhar para um Guarani do Paraguai, de olhar para um Progresso na segundona do Uruguai, para o Montevideo Wanderers também, da 1ª divisão uruguaia, e você fazer esse movimento de contratação, se antecipando ao desenvolvimento desse atleta, quando de fato ele vai passar a chamar muita atenção, inclusive de equipes, de repente, do futebol europeu. Quantas e quantas vezes você vê equipes portuguesas olhando aqui para o futebol sul-americano e contratando as nossas revelações por um preço módico, praticamente assim de graça, pelo que depois vem a se desenvolver e valer. Quantas e quantas vezes o Porto e o Benfica, especialmente, fizeram movimentos assim? Por que que isso acontece? Tem talento para todo lado. Você não sabe se esses jogadores vão explodir, mas você tem uma análise, você tem uma avaliação, você tem observação in loco. Tudo isso era muito distante da realidade do Botafogo. Quando muito a gente contratava no passado o refúgio do refúgio do refúgio, aquele jogador de empresário que ninguém está querendo, mas o Botafogo tem uma dívida com o empresário, então tem que contratar. Várias vezes a gente viu o Botafogo passar por isso. Só que agora, mesmo mais endinheirado, a gente vê um movimento inteligente. O Botafogo não depende de conversar com o empresário para ter condições de trazer um atleta. O Botafogo hoje, identificando essas boas oportunidades, jovens talentosos, tem capacidade para chegar nos clubes e oferecer uma proposta em dinheiro, uma quantia bem significativa. Seja muito ou pouco para aquela equipe, hoje nós temos essa condição. Só que só dinheiro não adianta. E é por isso que o departamento de scout que o Botafogo tem formatado, investindo em tecnologia, software, investindo em banco de dados, investindo em pessoas, mandando profissionais in loco para poder acompanhar partidas, competições, tudo isso é a construção do nosso futuro. Sim, temos que nos preocupar com o presente, a disputa do Campeonato Brasileiro, chegada de reforços que possam nos ajudar de imediato. Mas é muito bacana a gente olhar para esse tipo de movimento, sabendo que a gente está construindo o nosso futuro logo mais adiante. Seja no começo da próxima temporada, seja a partir da metade da próxima temporada, esses atletas jovens se adaptando e se ambientando ao futebol brasileiro, fazendo o seu talento aflorar dentro da nossa metodologia, isso é o Botafogo construindo desde já o seu futuro.
dentro das 4 linhas e fora de campo também. É fundamental o que o Botafogo está fazendo. E é bonito demais a gente ver que o nosso clube do coração hoje se preocupa em, de fato, fazer essa identificação. Repito, talento tem para todo lado, desde que você saiba onde olhar e como encontrar. E principalmente, depois de encontrar, como trazer e desenvolver. Tudo isso que eu acabei de falar, o Botafogo está fazendo. É simplesmente sensacional. Seremos nessa temporada e seremos também ao longo do tempo, porque a gente está construindo todos os alicerces necessários para que o Glorioso vá sempre disputar lá em cima, no topo, onde é o nosso lugar. Voltamos e por lá vamos permanecer. Que assim seja, né, Fogão? Que realmente o Botafogo siga nessa pegada de movimentos inteligentes, analisando o mercado, buscando oportunidades e fazendo um trabalho com base em dados, estatísticas, observação, análise, inteligência. É mais do que o dinheiro, Fogão. É gestão e é você saber aquilo que você quer alcançar. Esse é o Botafogo, esse é o nosso Glorioso e esse há de ser um futuro maravilhoso. Um grande abraço e até a próxima.